Amém. Você que está nos visitando ou chegando à nossa comunidade, já deve ter percebido que a nossa liturgia ela é temática. Tudo que nós lemos e cantamos aponta para o ápice do nosso momento de culto, que é o momento que Deus falará com o seu povo. Você também já deve ter percebido que nós pregamos em livros da Escritura. Acabamos de fazer a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. E agora, como sempre fazemos, tentando intercalar Novo e Antigo Testamento, vamos voltar a nossa atenção para um belo livro, o livro de Ruth. Uma história de um amor redentivo, mais do que um romance. Aqui nós temos a descrição de um amor que pode nos resgatar e nos dar nova vida. Eu quero então que você abra, por gentileza, Ruth, capítulo de número 1. Eu sei que você já sabe o final da história, e isso atrapalha a minha exposição. Seria muito bom se vocês não soubessem, eu ia conseguir segurar a sua atenção por mais tempo. Mas ainda assim eu vou ler só o versículo de número 1 e 2, para tentar manter a sua curiosidade para o que vem depois. Mas nessa manhã nós vamos fazer a exposição do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Ruth capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5, começando a leitura com os versos 1 e 2. Eu vou ler na versão NVI. Se você já conseguiu abrir, por gentileza, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus bendito, o que podemos fazer nós, nesse momento de exposição da Tua Palavra, se o Teu Espírito Santo não estiver no nosso meio? Ó Deus, por isso nós te pedimos que nessa manhã e nesse exato momento, o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para entendermos a revelação do Senhor. Dar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito guie as minhas palavras, a fim de que eu fale unicamente aquilo que o Senhor revelou. E que o Teu Santo Espírito também aplique aos corações dos meus irmãos a Tua palavra de maneira profunda, impactante e vivencial. Precisamos de Ti, Senhor, para tudo, inclusive para ouvirmos a Tua voz. Por isso, Senhor, nesse momento, tira as nossas distrações. Mantenha, Senhor, o nosso foco na Tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Eva, você pode viver para um reino muito maior, muito mais satisfeito do que esse reino de Deus no qual você vive. Na verdade, Eva, você e Adão poderão ter um reino onde serão o centro de todas as coisas e no qual governarão sozinhos. Sabe, Eva, você ainda não percebeu
Mas a alegria e a satisfação suprema são encontradas quando você vive para você mesma. Então, simplesmente, Eva, coma. Simples assim, coma. E seja livre. Coma e seja feliz. Coma e governe a sua vida. A decisão de Eva e a decisão de Adão vocês já conhecem. E desde aquele dia trágico no Jardim do Éden, o homem se viu inclinado a tomar as rédeas da sua própria vida e viver como se Deus não existisse. Essa atitude é mais comum nas nossas vidas do que nós imaginamos. E acontece mais vezes do que nós pensamos. Todavia, há alguns momentos que isso acontece com maior intensidade e com maior empenho. Alguns chamam esses momentos de situações limites. Situações limites são aqueles momentos no qual nós nos vemos pressionados e inevitavelmente precisamos tomar uma decisão. E o dilema que se coloca diante de nós, a escolha que se coloca diante de nós é confiar em Deus ou tomar as rédeas da nossa própria vida como se Ele não existisse. Se não existe na comunidade da fé alguém para se namorar e se casar, você confia na providência de Deus ou você vai entre os descrentes arrumar alguma companhia? Se a crise econômica bate a porta da sua casa, você confia em Deus ou você busca uma solução mesmo que essa seja ímpia? Se uma crise emocional arromba o seu coração, invade o seu ser, você confia no Senhor ou você explode em ansiedade? Situações limites são inevitáveis nas nossas vidas. E nós sempre teremos que responder de uma maneira ou outra. Você sempre terá que se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, ou endurecer a sua cerviz, respondendo em rebelião a Deus, buscando ser rei para si mesmo. Eu já disse isso, mas eu preciso repetir. Inevitavelmente, o sofrimento ou o encherá de Deus, levando-o a confiar na sua providência, ou o encherá de si mesmo, levando-o a confiar no seu próprio braço. Só existe um lugar no trono do seu coração. E ele sempre, sempre, sempre será ocupado ou por Deus ou por você mesmo. De tal maneira que a sua vida será controlada ou por Deus ou por você mesmo. No episódio de hoje da nossa série de Ruth, nós voltamos a nossa atenção para um homem que o seu nome, Elimeleque, literalmente significa Deus é o meu rei. Mas que, ironicamente, decide tomar as rédeas da sua própria vida e viver como se Deus não existisse. E o tema dessa manhã, então, o lema dessa manhã, a proposição dessa manhã, é exatamente decisões idólatras em situações limite
podem resultar em consequências trágicas. Vou repetir. Decisões idólatras, em situações limites, podem resultar em consequências trágicas. Veremos isso em duas partes. Em primeiro lugar, olharemos as decisões idólatras tomadas por essa família. Em segundo lugar, olharemos para as consequências trágicas às quais essas decisões idólatras levaram. Comecemos então do versículo de número 1 até o versículo de número 2, levando a nossa atenção para as decisões idólatras tomadas por essa família. Quando as cortinas se abrem, a primeira cena do drama inicia-se e nós somos imediatamente levados ao tempo no qual esses acontecimentos se deram. O narrador diz que tudo isso aconteceu nos dias passados, nos quais governavam os juízes. Mais do que uma descrição histórica. Aqui temos uma descrição teológica do tempo que toda a história se dará. O tempo dos juízes, como vimos na liturgia, ele foi marcado pelo lema no qual dizia que não havia rei. E por essa razão, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A consequência disso, você já sabe, se conhece o livro de Juízes. O Senhor Deus normalmente entregava o povo a si mesmo. E consequentemente aos seus inimigos. De tal maneira que por anos e anos a fio, o povo se viu em um verdadeiro caos espiritual, social e econômico. Essa era uma maneira de Deus julgar o seu povo. E a consequência do pecado que agora se faz presente nesse tempo é exatamente uma fome que assola toda a terra do povo de Deus, de maneira particular, na cidade de Belém. E agora nos deparamos então com a primeira de uma série de ironias que você vai encontrar nessa narrativa. A palavra Belém literalmente significa casa do pão. Todavia, ironicamente, não há pão na casa do pão. Na terra prometida que mana leite e mel, reina a fome. E por que isso está acontecendo? Os leitores sabem que de fato isso é um sinal do juízo de Deus, da desobediência à sua aliança. Mas não apenas um sinal do juízo de Deus, isso é também um convite ao arrependimento. Porque Deus tem prazer de derramar a sua bênção sobre o seu povo. E a pergunta é: o seu povo se voltará para Deus em fé e arrependimento? Ou o seu povo fará como tem feito até então? Buscar uma solução que de fato traga satisfação ao seu coração, alimentando ainda mais a idolatria do seu coração e fazendo aquilo que é reto aos seus próprios olhos. O povo, então, perceberá o sinal de Deus como sendo um juízo. Lutará contra o pecado e se voltará para Deus. Viverá por fé ou viverá por vista? Bem, antes de sabermos o que essa família fez, permita-me lembrar que antes mesmo de nós julgarmos essa família, precisamos notar que ainda hoje as coisas não mudaram muito. O Senhor ainda continua a enviar os seus sinais de julgamento. Mas o mundo sequer considera que todos esses sinais sejam uma alternativa do juízo de Deus. Você não precisa ser especialista em sinais extraordinários para perceber que, de fato, há seca demais de um lado e chuva demais em outro.
para perceber que há guerras e rumores de guerras, para perceber que a fome ainda assola várias partes do mundo. Mas o que nós vemos? A humanidade se voltando para Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua rebelião contra o Criador? Não! O que você vê é uma correria para os computadores, a fim de achar uma solução que seja sociologicamente, filosoficamente, eles não se voltam para o Senhor. Eles não conseguem perceber o sinal de advertência: arrependei-vos, o fim está próximo. Ao contrário, eles estão buscando soluções racionais, científicas, para resolver todos os seus dilemas e para oferecer uma resposta a todos os sinais do Senhor. E você acha que você é muito diferente? O Senhor tem enviado os seus sinais de juízos temporários, muitas vezes sobre a sua vida e sobre a sua própria casa. E no lugar de você se arrepender, de voltar-se para o Senhor em quebrantamento, de humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor, você continua fazendo exatamente o que é reto aos seus próprios olhos. Onde que você acha que isso vai parar? O que Deus terá que fazer para colocar um freio na sua impiedade? Ele terá que tocar de maneira mais profunda na sua vida e na sua família. Voltando à narrativa, a gente percebe que então Elimeleque resolve viver por vista e não por fé. E você pode agora pensar assim: bem, é razoável, pastor. Afinal, há fome na terra, e quem não buscaria um caminho no qual se pode chegar ao mantimento? Todavia, se você olhar a história dessa família, você vai perceber que essa família é de recursos. Provavelmente eles não estavam ao ponto de passar fome. Além disso, nós sabemos que o Senhor, como a história mostrará, sempre lembrará do seu povo e cuidará do seu povo, derramando da sua bênção sobre o seu povo. Além disso, a própria comunidade da fé cuidaria dessa família tão pequena: um marido, a mulher e 2 filhos. Aqui é um reflexo daquilo que vivia o povo de Deus naquela época. Fazer o que é reto aos seus próprios corações e alimentá-lo com os seus próprios ídolos. Para Elimeleque, como observou o reverendo Emílio, é melhor estar nos campos verdejantes sem um bom pastor, do que no vale da sombra da morte com um bom pastor. E as situações limite nos coloca muitas vezes nesse caminho da idolatria do nosso coração, nesse desejo de sermos reis para nós mesmos. E aqui está, como eu disse, a outra ironia dessa narrativa. O homem que carrega sobre si o significado "Deus é o meu rei", ironicamente quer ser rei para si mesmo, fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. Bem, você conhece alguém assim? Você sabe que não poucas vezes, quando você precisa determinar algum rumo da sua vida, normalmente você costuma escolher por vista e não por fé. Normalmente, os fatores que mais pesam nas suas decisões são aqueles que parecem ter maior probabilidade de te dar conforto, segurança e uma solução rápida para o seu dilema. Dificilmente você considera
a vontade de Deus conforme ela foi revelada na sua palavra. Ainda mais quando essa vontade vai ao encontro dos desejos do seu coração. Por isso que a semelhança de Elimeleque, você costuma agir como sendo soberano de si mesmo, tomando as suas próprias decisões, fazendo aquilo que é reto aos seus próprios olhos, sem nenhum tipo de referência a Deus. Abraçando um ateísmo prático, vivendo como se Deus de fato não existisse. E agora nos deparamos com outra ironia. Porque qual é o lugar que esse homem decide ir para poder buscar alimento, pão para a sua família, já que falta pão na casa do pão, que é Belém? A narrativa ironicamente diz que ele foi a Moabe. E quando você lê a história bíblica, você percebe que Moabe, ela é descrita como sendo a nação reprovada por Deus, porque quando o povo saiu da terra do Egito e dirigiu-se para a terra prometida, essa nação negou pão a Israel. O Senhor chegou a se voltar contra essa nação por ter negado pão a Israel. Então observe a ironia, você sai da casa do pão, mas você vai para um lugar onde te nega pão. Que homem esperto é esse Elimeleque? Que sacada! Que líder da família! Mais uma vez, antes mesmo de você zombar desse homem, deixe-me lembrar que você também busca soluções em lugares que já foram comprovadamente falhos em te dar aquilo que você precisa, ao invés de buscar o caminho de arrependimento e de santificação. Mais do que você imagina, você sai das asas da providência de Deus, a fim de buscar soluções idólatras, que já foram comprovadamente falhas na sua própria experiência de vida. E essa é a razão, por exemplo, que você sabe que o seu problema de descontentamento não se resolverá alimentando o seu ídolo de bem-estar. Mas o que você faz? Alimenta o seu ídolo de bem-estar, querendo resolver o seu problema de descontentamento que deveria te levar de joelhos aos pés da cruz. Você sabe que não resolverá o seu problema de inveja alimentando o ídolo do consumismo que há no seu coração, comprando o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para viver uma vida que não é sua, para mostrar para pessoas que você nem sequer conhece nas redes sociais. Mas você resolve o seu problema de inveja, de ver as pessoas tendo aquilo que você não tem, endividando-se para ter. Consegue perceber o quão tolo nós somos, à semelhança desse homem, em buscarmos soluções para os dilemas da nossa vida em lugares, em ídolos, que comprovadamente já se mostraram falhos. É irônico, se não fosse triste. O homem sai da casa do pão para tentar buscar alimento no lugar onde não lhe ofereceram um dia pão. Mas é isso que nós fazemos. Buscamos os ídolos vazios ao invés de nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus, clamando pela sua misericórdia. Esse tipo de escolha sempre se mostrou trágica na história dos juízes. Será uma realidade na vida dessa família? É o que o texto diz na segunda cena. As consequências são trágicas dessa decisão idólatra tomada em uma situação limite. Versículo 3 diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus filhos. O provedor do lar
agora deixe a sua mulher e os seus filhos abandonados em uma terra estrangeira. Se ela pelo menos estivesse na comunidade da fé, talvez teria alguém para lhe estender a mão, cuidar desses meninos. Se ele simplesmente se voltasse para o Senhor, e talvez conclamasse a nação a fazer o mesmo, promovesse algum tipo de jejum, se vestisse de saco de cinzas, talvez Deus mandasse novamente a sua bênção, como sempre fez. Mas aqui agora está Noemi, desamparada em terra estrangeira. O que será dessa mulher? Uma centelha de esperança brota no fundo do seu coração, porque ela sabe que ainda tem filhos. E agora esses filhos podem manter a descendência. Esses filhos podem levar o nome, o sobrenome do seu pai adiante. Então é hora de voltar para Belém. Arrumar casamentos entre o povo de Deus. Manter a linhagem da família. E desfrutar novamente da bênção e do perdão de Deus. Mas esses meninos, abraçando o espírito da época, seguindo o próprio mau exemplo dos seus pais, agora se casam com mulheres moabitas. Sim, foram as mulheres moabitas que levaram no passado muitos de Israel a se inclinarem diante de falsos deuses. O narrador não dá a sua própria opinião sobre esse casamento. Mas nós podemos interpretar o casamento à luz da própria ordenança bíblica, que proibia esse tipo de união. Além disso, é lógico se pensar que se Moabe não é um lugar para ir, nem sequer de passagem, como seria um lugar para fincar raízes? Parece que eles vão ficar mais tempo longe do Senhor, longe do culto, longe da comunidade da fé. Mas ao que parece, eles pouco se importam com isso, porque o que eles querem mesmo é fazer o que é reto aos seus próprios olhos. E deixe-me dizer uma outra coisa agora. É ainda mais fácil sair do caminho do Senhor, ainda mais fácil do que sair do caminho do Senhor, é permanecer fora dele, disse o pastor Emílio. Eu vou ler de novo. Ainda mais fácil do que sair do caminho do Senhor, é permanecer fora dele. Você já percebeu que no momento que você lida com um pecado grave, inicialmente você luta com a sua consciência? Você chega a se angustiar diante da decisão de ir para a direita ou ir para a esquerda. Agora você já percebeu também que depois que você toma o caminho contrário à vontade de Deus, normalmente você segue sem fazer esforço algum e sem qualquer tipo de peso na sua consciência? Sabe, irmãos, as pessoas lutaram com as suas consciências para entenderem se elas deveriam vir ao culto presencial para adorarem a Deus, ou se elas deveriam ficar em casa, assistindo o culto pela internet.
Mas hoje elas nem sequer se importam mais de tomar a ceia no conforto da sua cama, debaixo do seu cobertor. Muitos homens lutam com as suas consciências, com a primeira tela pornográfica que aparece na sua tela, que aparece diante dos seus olhos. Mas normalmente eles seguem firmes diante do seu hábito, agora já instaurado, de ver pornografia. Muitas mulheres lutam com as suas mentiras, das suas contas, na primeira fatura do cartão. Mas logo depois, elas seguem firmes, mentindo para os seus maridos sobre os seus gastos pessoais. Consegue perceber? Ainda mais fácil do que sair do caminho do Senhor é permanecer fora dele. Era só uma temporada em Moabe. Só para fazer um pouco de dinheiro e manter o patrimônio. A gente volta para Belém. Vamos esperar só as coisas melhorarem, a seca passar. A gente volta para Belém. Pois eles nunca voltaram. Ainda mais fácil do que sair do caminho do Senhor é permanecer fora dele. Voltando então à narrativa, de qualquer maneira você percebe que para Noemi, receber esses casamentos é como manter uma esperança. E talvez, como sempre acontece em todos os casamentos, logo a casa estará cheia de netos. E talvez ela poderá se distrair com seus netos. E talvez agora ela possa ver nesses netos, sobretudo se eles forem homens, a esperança do seu sustento. Ela já é velha, não tem como trabalhar, não tem como casar. E será finalmente amparada pelos seus filhos e pelos seus netos, até os últimos dias da sua vida. Mas antes mesmo de que o leitor pense e reflita se esses casamentos deveriam ter acontecido ou não, uma bomba é jogada diante dos seus olhos. E agora aqui nós estamos diante da morte desses meninos. Morrem os 2 filhos de Noemi. O leitor, mais uma vez, perplexo, se pergunta: isso aconteceu porque eles se casaram com essas mulheres? Não retornaram para Belém? Olha, nós não sabemos ao certo, mas se você olhar na história bíblica e nesse período de juízo do Senhor, o mais provável é que sim. E agora, ironicamente, o lugar da semente, Moabe, onde produz pão, não apenas é um lugar estéril, mas também é um lugar de morte. O sábio Salomão já tinha dito que há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. E foi Paul Tripp que disse que o maior perigo desse lado de cada eternidade é a morte fingindo ser vida. É a morte fingindo ser vida. A morte
vive fingindo ser vida desde lá do Éden, quando a serpente disse: então, Eva, coma e viva. Simples assim, coma e viva. E a morte continua fingindo ser vida. Continua fingindo ser vida. Assista a televisão e você vai ver o adultério sendo apresentado como uma verdadeira vida. Mas nós sabemos que o adultério mata almas e famílias. Sabe, Tim Keller disse que talvez ninguém capturou melhor essa grande realidade de que a morte finge ser vida. E de que há caminhos que parecem conduzir a vida, mas o cabo desses caminhos é a morte, do que um romancista pós-moderno chamado David Wallace. Há muitas coisas que foram escritas e que tornaram esse homem famoso nos Estados Unidos e no mundo. Mas uma das coisas que o fez conhecido foi o seu discurso em uma universidade, quando ele se dirigia para jovens. Eu quero ler para vocês parte do discurso. Esse homem é um ímpio. Em hipótese alguma, esse homem conhecia verdadeiramente Deus e talvez não tivesse o conceito de idolatria do coração. Mas veja como ele capturou muito bem essa ideia. Ouça com atenção. A citação é longa, mas vale a pena prestar atenção. Pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como um ateísmo. Não existe tal coisa como não adoração. Todo mundo adora. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. E há uma excelente razão para você escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar. É que qualquer outra coisa que você adore te comerá vivo. Se você adorar o dinheiro ou as coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca se sentirá que tem o suficiente. É verdade. Adore o próprio corpo e a beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo passar e a idade começar a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes, até que você finalmente seja enterrado. Adore o poder. Você se sentirá fraco, temeroso e precisar de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente. Você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. E sabe, meus irmãos, esse homem não religioso descobriu então duas coisas. A primeira, ele experimentou com a mente, que é entender que aquilo que você adora, um dia, pode te comer vivo, pode destruir a sua vida. A segunda coisa ele experimentou com a própria vida, lamentavelmente. 2 anos depois desse discurso para esses jovens, ele tirou a própria vida. Ele de fato tinha razão. Você tem que pensar muito bem quem você vai adorar. Porque se você não adorar verdadeiramente Deus, a segunda opção
certamente vai te comer vivo. A vida, a morte, melhor dizendo, vive fingindo ser vida. E foi isso que Elimeleque acreditou. Mas agora olhe para a narrativa e vamos voltar a ela. Sem nenhuma semente pela frente, com a linhagem comprometida, e à beira da extinção está Noemi. O seu nome significa agradável, mas veja, não tem nada de agradável na vida dessa mulher. Sabe, ela realmente é uma mulher agora amarga. Falta-lhe tudo. E sabe, irmãos, essa narrativa começando de maneira tão trágica, é um lembrete de que as nossas escolhas têm consequências. E esse lembrete precisa entrar no fundo do seu coração, porque nós vivemos em um mundo que cada dia mais tem fomentado a vitimização e tem tentado remover das pessoas as consequências das suas próprias escolhas. É um lembrete de que escolhas idólatras podem ter consequências trágicas por causa do pecado. Sabe, irmãos, Deus pode perdoar um adultério, o cônjuge pode aceitar a restauração, sim, mas a desconfiança pode continuar por muito tempo no relacionamento. Deus pode perdoar a sua negligência em discipular o seu filho, sim, Ele é Deus de graça e de misericórdia, mas talvez você vai ter que amargar em vê-lo longe do caminho do Senhor por um bom tempo. Sabe, Deus pode perdoar o seu pecado público no meio da comunidade. Sim, Deus pode fazer isso, mas talvez isso possa te custar o grande privilégio de assumir algum cargo de liderança no meio do povo de Deus. Deus pode perdoar o pecado de um pastor, o pecado de um presbítero, o pecado público de um diácono. Sim, Deus pode fazer isso, mas talvez isso custe o ministério. Porque as nossas escolhas, elas têm consequências. E nós precisamos lembrar disso. Quando nós somos colocados em situações limite. Tenha cuidado para onde você decide ir. Porque você pode sofrer aquilo que você não deveria sofrer. E você pode até mesmo trilhar um caminho sem volta. Deus é justo. E o pecado exige punição. Mas Deus também é gracioso. De tal maneira que na mesma jornada da idolatria, sempre há uma rotatória para que você possa sair do caminho que leva a lugar nenhum, para voltar ao caminho de Belém. Veremos na semana que vem, mas você já pode perceber isso nos versos de número 6 e 7, os quais dizem que quando Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, que tem pão de volta na casa do pão, ela decidiu então voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Há um caminho de volta. Há um caminho de volta. É possível retornar para Belém, para o lugar da bênção de Deus. Mais do que isso, meus irmãos, nós ainda estamos em agosto, mas já podemos dizer agora, que em Cristo, o nosso Deus trouxe Belém até nós.
Em Cristo, as bênçãos do Senhor que podem ser experimentadas debaixo do seu reino, agora venha ao nosso encontro. Você nem sequer precisa ir a Belém, porque em Cristo Belém vem até você. Conquanto Elimeleque tenha deixado o lugar da fome para a falsa sensação de suficiência, de abundância em Moabe, Jesus Cristo deixou a sua glória no céu para trazer a verdadeira bênção de Belém até você. Elimeleque e Noemi voluntariamente saíram da terra da promessa para o exílio. Mas é o nosso Senhor que saiu do lado do Pai para o exílio nessa terra, para que você desfrutasse das bênçãos de Belém. E sabe por que Ele fez isso? Para assegurar para você um reino marcado de abundância. Uma vida, de fato, repleta de abundância. Porque o reino de Deus é alegria, é paz. Tudo que você precisa está em um único lugar. E sabe qual é a boa notícia? Esse lugar é trazido a você em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, você e eu, nós seríamos tolos diante dessa nova parte da revelação, continuar ainda fazendo o que é reto aos nossos próprios olhos. Continuar fazendo o que é reto aos nossos próprios olhos. Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar o pessoal da música aqui, porque eu queria terminar então essa mensagem lembrando a você que certamente existe um caminho melhor. Um caminho de fato de paz. Eu acabei de dizer para vocês que existe um Deus que nas trevas Ele traz luz, que satisfaz as nossas vidas, que nos preenche, todos aqueles que buscam bem, todos aqueles que querem gozar da paz, podem encontrar nele tudo isso, e vocês têm um motivo para crer, e esse motivo é que Ele é fiel às suas promessas. Saia do seu lugar e vá correndo para Deus. Como Noemi, corra a Cristo. Corra para Cristo. Vamos cantar todos juntos.